Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os gráficos de uma função de primeiro grau. Para isso, vamos lembrar o que é uma função de primeiro grau. Função de primeiro grau é toda função que pode ser escrita na forma y, que é igual a vezes x mais b. Lembrando que esse a é o coeficiente do x e esse b é o termo independente. Esses números a e b, eles pertencem ao conjunto dos números reais. E existe uma condição para o coeficiente a. Ele tem que ser um número diferente de zero. Toda função de primeiro grau, ela também é chamada como função afim. Toda função, ela pode ser representada graficamente, todas elas. E especificamente a função de primeiro grau, ela é formada por uma reta. O gráfico de uma função de primeiro grau sempre será uma reta. E essa reta ela pode ser crescente ou decrescente, dependendo do sinal do coeficiente a. Quando a for positivo, ou seja, maior que zero, a minha função será uma função crescente. Por exemplo, a função f de x, que é a mesma coisa que y, igual a 2x menos 1. O coeficiente a é 2 e o coeficiente b é o menos 1. O a, 2 positivo, como ele é positivo, então isso me indica que eu terei uma função crescente. Para eu construir um gráfico, eu tenho que atribuir valores para o x e em seguida, à medida que eu atribuo valores para o x, eu encontro os valores de y. Quando eu tiver os valores de x e de y formados, eu terei as coordenadas do plano cartesiano. Então, aí eu localizo esses meus pontos no plano cartesiano. Para esse exemplo, y igual a 2x menos 1, eu escolhi alguns valores para o x. Quando eu escolho valores para o x, eu automaticamente encontro os valores de y. Primeiramente, eu escolhi para o x o valor menos 2. Quando o x foi menos 2, lembrando que a minha função é y igual a 2x menos 1, eu fui lá na minha função substituir o x pelo menos 2. Então, eu terei agora uma simples expressão numérica para resolver. 2 vezes o menos 2 é menos 4. Com o menos 1 da função, eu terei menos 5. Logo, quando x foi menos 2, o y foi menos 5. Eu escolhi outro valor para o x também. Observe que eu escolhi esses valores. À medida que eu escolho o x, eu acho o parzinho dele, que é o y. Eu escolhi outro valor, eu escolhi o menos 1. Eu fui lá na minha função e onde tinha x, eu troquei pelo menos 1. Então, eu terei 2 vezes menos 1 é menos 2. Com o menos 1 da função, menos 2 com menos 1, menos 3. Então, eu vou ter outro par ordenado agora, onde o x é menos 1 e o y vai ser menos 3. Vou escolher outro valor, um valor bem importante. Eu vou escolher que o x é zero agora. Então, onde tem o valor, onde tem o x na minha função, eu vou substituir pelo zero. Então, eu terei 2 vezes 0, 0, menos 1, menos 1. Então, eu terei outro par ordenado, que vai ser o x0 com o y menos 1. Vou escolher um outro valor, a fração meio. Lembrando que meio eu posso transformar em decimal, pode, não tem problema. Mas nesse caso não será necessário, olha. 2 vezes meio, ou seja, 2 metades, 2 vezes meio é igual a 1 inteiro, né? 2 metades, 1 inteiro, menos 1, 0. Então, eu tenho outro par ordenado. O x é meio e o y é 0. E vou escolher um outro valor para o x. Eu vou escolher agora o valor 1. Onde tem x, eu vou trocar pelo 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, eu achei outro par ordenado, o x 1 e o y 1. Observa aqui na minha tabela de valores, que os valores de x, ó, menos 2 foi para menos 1, 0, meio e 1, esses valores estão aumentando. À medida que isso acontece, vamos olhar os de y. Menos 5, menos 3, menos 1, 0 e 1.
Então, os valores de y também aumentaram. Quando o x aumentou, o y, nesse caso, também aumentou. Ou seja, quando isso acontece, nós temos uma função crescente. Esses valores, esses pontos, esses pares ordenados, eu vou localizá-los no plano cartesiano. Quando eu localizá-los no plano cartesiano, eu vou ter todos esses pontos, ó, o pontinho aqui, esse pontinho, esse ponto, esse e esse. Quando eu ligar, eu vou observar que todos os pontos estão alinhados. Por isso, o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. Observe que a reta crescente tem inclinação para a direita. E se você observar também, essa reta, encontrando o eixo x, eu tenho um ângulo, que aqui no caso eu chamei de alfa. Na função crescente, esse ângulo alfa é um ângulo menor que 90 graus, ou seja, ele é um ângulo agudo. Outra observação, onde a minha reta toca o eixo x, encosta no eixo x, a gente chama raiz da função. Então, vamos voltar lá, ó, naquela tabela. Quando o x foi meio, o y dele foi 0. Então, aqui, ó, quando o x é meio, o y foi 0. Então, esse valor aqui, meio, x igual a meio, onde a minha reta encostou no eixo x, a gente fala que ele é a raiz da função, a raiz dessa função de primeiro grau. E olha tanto que o gráfico é bonitinho. Todos os pontos ficam alinhados e a inclinação é para a direita. Lembrando que onde a reta encosta no eixo x, a gente tem a raiz da função. E onde a reta encosta no eixo y, ó, ela encostou aqui no eixo y no menos 1. Se você observar, vamos voltar lá na função, a minha função é 2x menos 1. A minha reta encosta no eixo y sempre no coeficiente b. No caso aqui, o b é o menos 1. Então, se você observar aqui na sua reta, ó, olha que legal. Onde que a reta encostou no eixo y? No menos 1. Onde que a reta encostou no eixo x? Foi quando o x foi meio e o y foi 0. E aqui, ó, onde a minha reta encostou no eixo y, o x é 0 e o y é menos 1. Por isso que quando a gente vai atribuir valores importantes para a gente poder pegar, é quando o x é 0 e também quando o y é 0. São valores importantes. E quando o coeficiente a for negativo, for um número menor que 0? Olha esse exemplo que eu trouxe para vocês. Eu tenho uma função, essa função é f de x igual a menos x mais 1. O coeficiente a, que é o coeficiente do x, é o coeficiente do número que fica ao lado do x, ele é menos 1, é o número que está aqui ao lado do x. E o coeficiente b, que é o termo independente, ele é 1. Então, eu vou atribuir alguns valores para o x. Observe que eu atribuo, né? Você pode escolher os valores que você quer dar para esse x. À medida que você atribui um valor para o x, você acha o y. E lembrando também que valores importantes para que a gente possa pegar é quando o x for 0 e quando o y também for 0. São valores que são bem importantes. Eu escolhi o menos 2 para o x, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Para cada x que eu atribuir, eu vou encontrar um y correspondente. Então, a minha função é f de x igual a menos x mais 1. Então, vamos lá. F de x e o y é a mesma coisa. O y está em função de x. Então, se você não quiser usar f de x e quiser usar o y, fique à vontade. Y é igual a menos x mais 1. Eu havia escolhido lá naquela tabela alguns valores para o x. Eu escolhi o primeiro valor, menos 2. Observe que eu já tenho um menos aqui da função. Esse menos está aqui de fora. O x que eu escolhi é menos 2, mais o 1, que é esse 1, que é o coeficiente b da função que nos foi dada. Menos com menos é mais. 2 mais 1 é 3. Então, quer dizer que quando o x foi menos 2,
o y, o parzinho dele foi 3. Outro valor que a gente atribuiu lá na tabela foi quando o x era menos 1. Então, quando o x foi menos 1, eu fui lá no lugar do x e troquei pelo menos 1. Aí eu vou ter menos, esse menos é o menos da função, o menos 1 é o do x que eu escolhi para ser esse valor para o x, mais 1, que é o que eu já tinha de coeficiente b aqui no caso. Menos o menos mais 1, 2. Então, quer dizer que quando o x é menos 1, o y dele é 2. Outro valor que eu escolhi foi quando o x foi 0. Então, eu vou lá e troco o x pelo 0. Lembrando que eu tenho menos o x, só que o 0 ele não tem sinal, né? Então, vai ser 0. 0 mais 1, 1. Ou seja, quando o x for 0, o y dele vai ser 1, o par dele. Mais um valor. Quando o x foi, eu escolhi depois um outro valor que foi o 1, eu tenho aqui na minha função esse menos, já é da função, menos. E eu escolhi para o x o valor 1. Então, como eu tenho já o menos da função, eu vou ter o sinal trocado, menos 1 mais 1, então eu terei 0. Quer dizer que quando o x for 1, o y dele é 0. Igual a gente havia colocado aqui nessa tabela, ó. Quando o x é 1, o y foi 0. Outro valor do x que eu escolhi também foi o x igual a 2. Então, eu venho aqui, no lugar do x, eu troco pelo 2. Como eu já tenho esse menos aqui, por isso eu tenho aqui menos 2. Então, é o inverso, menos o oposto. Menos 2 mais 1, menos 1. Ou seja, quando o x foi 2, o y dele foi menos 1. Quando o x foi 2, o y foi menos 1. Se você observar aqui os valores que a gente pegou na tabela, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, esses valores de x, eles estão aumentando. Vamos olhar agora os de y. 3, 2, 1, 0, menos 1. À medida que os valores de x foram aumentando, os valores de y foram diminuindo. Isso é uma característica da função decrescente. Esse é o gráfico da função decrescente. Observe que eu tenho uma reta, e aí como que eu cheguei nesse gráfico? Eu peguei todos esses pontos que eu localizei no plano cartesiano, ó, por exemplo, menos 2 com o 3, menos 1 com o 2, 0 com o 1, 1 com o 0, 2 com menos 1. Todos esses pontos, se você preferir olhar na tabela, todos esses pontos da tabela, x com y, quando a gente localiza no plano cartesiano, lembrando que o primeiro valor é sempre x, localizei todos esses pontos no plano cartesiano, ó, o eixo x, o eixo y, localizei todos esses pontos no plano cartesiano e verifiquei que todos esses pontos estão alinhados. Observe que na função decrescente, a reta tem inclinação para a esquerda, e não para a direita, como era na função crescente. Aí eu tenho a reta aqui que está de cor de rosa, e ela está encontrando com o eixo x. Observe que existe um ângulo entre eles. Esse ângulo é um ângulo obtuso, é um ângulo com abertura maior que 90 graus. Lá na função crescente, você reparou que o ângulo era menor que 90 graus. Agora, na função decrescente, já temos que esse ângulo é um ângulo maior que 90 graus. Lembrando também que onde a minha reta encosta no eixo x, a gente tem a raiz da função. Raiz da função é o valor do x quando o y for 0. E lembrando também que a minha reta encosta no eixo y no coeficiente b. A minha função era essa, y igual a menos x mais 1. Esse mais 1 é o coeficiente b, ou seja, foi aqui onde a minha reta encostou no eixo y. E aqui no eixo x, esse valor onde a minha reta encosta chama-se raiz da função. Raiz é o valor do x quando o y for igual a 0. Para a gente recapitular tudo o que falamos. Quando a gente tem a função do primeiro grau, que é também chamada de função afim, o gráfico sempre vai ser uma reta. Quando o coeficiente a, que é o coeficiente do x, for um número positivo,
essa função será crescente e a reta terá inclinação para a direita. Quando o coeficiente A, o coeficiente do x, for um número negativo, ou seja, menor que zero, o gráfico dessa minha função será decrescente. A inclinação da reta será para a esquerda. O ângulo alfa formado com a reta e o eixo x vai ser menor que 90 graus quando o coeficiente A for positivo. Vamos lembrar aqui? Ó, nessa aqui, função crescente, olha o ângulo alfa aqui de azul. Esse ângulo tem uma inclinação menor que 90 graus, é um ângulo agudo. Outra consideração importante, o ângulo alfa formado com a reta e o eixo x, ele vai ser obtuso, ou seja, maior que 90, quando o coeficiente A for um número menor que zero. Vamos lembrar aqui? Ó, agora está de verde. Esse ângulo é um ângulo maior que 90 graus, ou seja, ele é um ângulo obtuso. Na construção de um gráfico de uma função do primeiro grau, basta a gente indicar dois valores para o x, pois a gente já sabe que o gráfico é uma reta. Mas assim, quanto mais pontos a gente pegar para construir esse gráfico, mais informações a gente tem. Lembrando que dois valores são bem importantes, quando x for zero e quando y for zero. São valores bem importantes. O ponto onde a reta corta o eixo x é chamado raiz da função. E o ponto onde a reta encosta, corta o eixo y, é o valor do coeficiente b. Então, para que a gente não se esqueça, o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta, e essa inclinação da reta, ela depende do meu coeficiente A, que é o coeficiente do x, também chamado de coeficiente angular da reta. Esse coeficiente, se for positivo, a minha função é crescente. Se o meu coeficiente A, que é o coeficiente do x, for negativo, eu vou ter uma função decrescente.